Dando então sequência ao conteúdo de como a gente desenhar o isométrico, então temos aqui o nosso banheiro, né, isolado, reparem, né, que ele tá aqui isolado e feito um bloco dele, tá? E tenho aqui as medidas anotadas, né, da distância do reservatório até esse ponto de utilização. Bom, pessoal, voltando um pouco para o básico do AutoCAD, tá? Estamos aqui numa tela do AutoCAD 2D, tá? Reparem que aqui no canto da tela a gente tem o eixo X e nós temos o eixo Y. E reparem que aqui nesse canto superior direito, a gente tem, né, uma possibilidade de navegação. Aqui estamos no top, que é em cima, né? Então, a gente está na vista superior, beleza? Se a gente vier aqui para os cantinhos desse quadrado, a gente vai clicar nas possibilidades de vista isométrica. Então, reparem que se eu clicar aqui, o meu AutoCAD vai ficar no isométrico. Então, após clicar, né, reparem que aqui essa visualização, né, virou um cubinho. E aí, né, eu tenho aqui uma vista isométrica do AutoCAD. Se eu chegar aqui bem pertinho, então, do meu desenho, reparem que ele tá no isométrico, beleza? Bom, eu faço esse desenho ainda de um jeito até um pouco arcaico, mas eu acho que ele funciona, tá? Então, vamos lá. Se vocês observarem, né, aqui no cantinho a gente tem o eixo X, o eixo Y e o Z que é para cima, tá? Enquanto a gente for desenhar, a gente vai conseguir sempre visualizar em que eixo que a gente está desenhando, mas a gente precisa ir desenhando com bastante calma. Reparem que o meu mouse, ele também fica assim, né? Então, ele fica com os eixos X, Y e o Z, sendo que o Z é o vertical. E aí a gente tem que estar sempre prestando atenção se de fato a gente está no Z ou se está rolando uma ilusão de ótica, tá? Então, reparem que eu tô aqui numa layer que eu chamei de viewport. Essa layer, por que eu chamei desse jeito, né? Porque ela geralmente serve pra gente fazer aquelas linhas, guias lá no layout pra gente plotar. E eu gosto de chamar ela de viewport porque daí ela já está configurada para não sair na plotagem. Então, eu vou fazer aqui uma série de linhas auxiliares para me facilitar no desenho, e eu uso essa layer viewport, que ela já poderia ser outra layer, né? Poderia ser uma layer simplesmente configurada para não sair na plotagem. Mas eu uso, então, essa layer para que a gente possa fazer essas linhas auxiliares e não correr o risco de depois a gente esquecer de deletá-las, né, na hora da plotagem. Bom, eu vou pegar aqui uma linha e vou desenhar uma linha auxiliar aqui no meio da minha mocheta, tá? Essa linha, ela tá no chão, tá? E eu tô desenhando ela no meio da minha mocheta para eu saber exatamente os pontos, né, em que eu vou ter que puxar as minhas linhas, tá? A minha coluna de água fria, ela tá a 25 centímetros deslocada desse cantinho da mocheta, tá? Sendo, né, por ela estar 25 centímetros deslocada aqui dessa minha mocheta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha auxiliar, tá? Saindo do chão e indo lá pra cima. Reparem que eu tô fazendo, né, aqui eu fiz o desenho saindo da caixa d'água e vindo pra cá. Mas, agora pra eu achar a altura certinha, eu tô começando do banheiro e eu vou subir, tá? Então, vamos lá. Eu preciso ter uma linha a 25 centímetros aqui desse cantinho. Vou pegar outra linha, venho aqui, né? Estão vendo que eu tô indo no extension, então eu tô andando exatamente em cima ali daquela linha, tá? Ali tá aparecendo 18, eu vou digitar 25, enter, e reparem, ó, que eu tô agora subindo com ela, tá? Então, estão vendo ali que tá escrito o eixo Z? Então, tá aparecendo ali 90 graus pro eixo Z, tá indo pra cima. Então, eu tô conseguindo desenhar verticalmente já tô desenhando em isométrico, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aquele, 2,80, tá? Que é do chão do banheiro até lá em cima da laje. Então, eu vou colocar aqui 2,80 e vou dar um Enter. Olha só, galera, cheguei lá em cima da laje agora, ó. Fiz o 2,80 do chão do banheiro até lá em cima da laje. O que eu sei, pessoal? Eu sei que eu vou precisar, ó, aqui, ó. Eu tenho aqueles 17 centímetros, tá? Que estão vindo, tipo, aqui no sentido de cá do banheiro, tá? Então, ó, que estão vindo pra cá, ó.
é aquele 17 centímetros. Reparem que agora eu tô aqui nesse eixo Y, tá? Eu não tô mais no Z, eu tô no eixo Y. E aí eu tenho aqueles 17 centímetros que eu tenho que andar pra cá, 17. Agora, eu tenho esse 4,23, que eu tenho que andar em direção à caixa d'água, 4,23. E aí, eu tenho que subir 1,40 m. Subir 1,40 m. E aí, eu vou fazer só um 15 centímetros, assim, pra fazer como se fosse a conexão do reservatório, tá? Então, galera, o que eu fiz aqui, né? Eu desenhei o percurso do reservatório, do fundo do reservatório, até a minha coluna de água fria no banheiro. Foi muito difícil? Acho que não, né? Deu pra entender. Tá, eu vou dar um pause e continuo já já. Bom, vocês lembram que eu falei pra vocês que as tubulações, elas ficam a 20 centímetros do chão, né? E por isso que eu fiz tudo aqui numa layer, né, que não aparece na plotagem, porque eu tinha que ajustar esse ponto dos 20 centímetros do chão. Então, o que eu posso fazer, selecionei aquela linha ali, que é a coluna, e eu posso subir com ela 20 centímetros do chão, tá? Vocês viram que não subiu, né? Porque a gente tá trabalhando no eixo Z. Às vezes isso acontece, esses errinhos. Me ajuda também fazer uma outra linha mesmo, ó. Então, eu chego aqui bem pertinho e faço uma outra linha vindo do Z, ó, 20. E aí, faço uma linha aqui que tá a 20 centímetros do chão, tá? Fiz uma outra linha auxiliar a 20 centímetros do chão. Antes de eu cortar a minha coluna naquele ponto, né? Eu preciso verificar se essa coluna vai para o pavimento inferior ou não. Aqui quando a gente está fazendo residência unifamiliar, às vezes a coluna tem de 2 pavimentos, às vezes ela tem só esse pavimento aqui. Então, antes disso, eu vou verificar lá nas plantas baixas se a coluna vai até o pavimento inferior ou não, antes de eu cortar ela ali, ou de eu ver se ela vai seguir em frente. Vamos lá, coluna de água fria do banheiro. Ela segue para o pavimento inferior para atender a área de serviço. Então, ela segue para baixo. Sendo assim, temos alguns pontos a pensar. Primeiro que não podemos botar o nosso registro de gaveta do banheiro direto na coluna. A gente vai ter que colocar ele desviado, beleza? E ela vai seguir para o pavimento inferior. Bom, eu preciso definir, galera, aonde exatamente que a minha tubulação, né, que tá dentro da mocheta, vai fazer a curva para entrar na parede lá atrás, tá? Eu vou então, ó, definir que é 10 centímetros aqui do cantinho da mocheta para poder fazer esse percurso de ela ir lá para trás, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma linha aqui no chão, ó. Reparem, eu vou repetir para vocês. Tudo, às vezes eu desenho no chão e vou subindo para não correr o risco de eu desenhar no lugar errado, tá? Então, peguei a linha, fiz aqui uma linha aqui no chão, tá? Vou dar um offset de 10 centímetros, ó, e pego outra linha saindo daquele pontinho de intersecção ali e subindo, ó, reparem que ela encontrou, ó, foi errado, linha, sai ali daquele ponto, até encontrar perpendicular, calma aí, tá no ponto Z, né, beleza? Ponto Z, 20 centímetros. Ó, reparem que não tava bem preciso aquele lugar, ó. Então, ali, agora ficou bem precisa. Essa linha aqui tá no 20 centímetros de altura, tá? Então, reparem que, o que eu fiz, então? Tenho a coluna tá descendo pro pavimento inferior. Aqui eu fiz essa linha auxiliar, só para localizar esse desenho todo bem no meio da mocheta. E agora, isso aqui tá a 20 centímetros do chão no eixo Z, beleza? Eu posso, para não ir me confundindo, apagar essas linhas auxiliares aqui, ó, tá? E reparem que todas essas que a gente fez aqui na viewport, elas estão corretas, né? A gente já viu que elas estão todas corretas. Eu já posso mudar de layer e botar no layer
um layer mais forte, né? Num layer que sai uma plotagem mais forte do que isso. Eu tô aqui usando os layers da Catarina e aí também eu tô meio perdida. Vamos achar o layer bom. Bom, acabei fazendo um layer novo, chamado de isométrico, tá? Fiz aqui um layer novo de isométrico. Beleza? E botei espessura 0,3 para ficar mais grossinho na plotagem. Depois a gente vai verificar se essa espessura ficou boa mesmo. Bom, agora então a gente tá dentro da mocheta, lá 20 centímetros do chão. Vamos fazer a tubulação entrar na parede para atender os demais pontos de utilização. Então, para a gente poder atender o vaso sanitário e o lavatório, beleza? Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na mocheta. Vou fazer uma linha. Uma linha, né, aqui no chão. Uma linha auxiliar no chão, que vai passar bem pelo meio da parede. Beleza? Então, essa linha, né, a gente vai conseguir fazer o quê, ó? Essa linha passou bem no meio da parede, a gente sabe que tudo no nosso isométrico tem que subir dessa linha, tá? Vou já apagar essa aqui, para me facilitar a vida. Bom, apaguei linha demais, vou ter que fazer de novo. Ó, vamos lá. Aqui, né, desse ponto pra cá. Peraí, esse aqui é o ponto do final da mocheta, vou fazer até o final da parede lá atrás. Vou dar um offset de 10. Opa, dei pro lado errado. Pra cá, né? Vou dar o offset de 10 e vou, desse ponto aqui, subir os meus 20 centímetros, tá? Reparem que agora eu consegui, então, ó, essa linha azul, né, tá a 20 centímetros da mocheta, né, do chão da mocheta, e aqui eu tô fazendo uma entrada, né, da mocheta pra parede, tá? Então, aqui, essa linhazinha agora vai virar isométrico, né, que ela já não é mais uma linha auxiliar, ela é uma linha do isométrico mesmo. Vou apagar essa aqui que é auxiliar, tá? E vou apagar essa aqui que é auxiliar também. Agora, entrei na parede, tá? Então, desse ponto aqui pra cá, reparem que eu estou a 20 centímetros do chão dentro da parede, tá? Vou fazer uma linha assim mais comprida do que precisa. E agora a gente vai ter que chegar nos pontos do vaso sanitário e do lavatório, tá? Bom, o vaso sanitário eu vou alimentar horizontalmente a 10 centímetros do eixo dele, e aí pode ser a 20 centímetros do chão mesmo, porque é onde eu vou conectar o engate flexível para alimentar essa caixa acoplada. Então, de novo aqui pego o meu viewport lá, que é aquela linha que não aparece na plotagem, uma linha para fazer uma linha auxiliar. Peguei aqui do meio do vaso até aquela linha auxiliar lá. Vou fazer esse deslocamento de 10 centímetros com offset 10, daqui pra cá. Reparem que tem algumas pequenas distorções aqui, às vezes dá uns errinhos no desenho. Então, daqui pra cá, agora eu faço uma linha aqui, né? E toquei ali naquela linhazinha do isométrico. Aquele ali é exatamente o ponto de alimentação do vaso sanitário. Considerando que aquele é o ponto de alimentação do vaso sanitário, com a layer do isométrico, eu vou fazer aqui uma linhazinha, ó, no 270 graus aqui pra frente, tá? Vou fazer de 10 centímetros, só pra mostrar que aquele ali é um ponto de utilização. Depois a gente coloca uns bloquinhos ali naquele ponto pra garantir que aquele ali é o ponto de utilização, pra mostrar graficamente que aquele ali é o ponto de utilização. Então, vou apagar essa auxiliar e essa aqui pra não me confundir tanto.
Vou apagar esse aqui também para não me confundir, tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o lavatório, tá? Então, eu venho aqui de novo com a layer viewport para não me confundir. Line, peguei aqui o meio do lavatório, vim até lá o meio da parede, offset de 10 pra gente estar deslocado do centro. Linha auxiliar, do centro da parede, subo tão vendo que tô subindo no Z, né? Ó, tô no Z, tão vendo? Vou até aquela linha ali, a linha azulzinha, tá? Agora, aqui na linha azulzinha, eu consigo fazer um trim. Então, vamos lá, trim é TR, Enter. Seleciono a linha azul e a linha rosinha, que é para fazer o corte. Enter. Clico na parte que eu quero tirar. Então, vamos lá, galera, ó, saí do reservatório, cheguei aqui lá 20 centímetros do chão do banheiro, por dentro da mocheta, saí da mocheta, entrei na parede lá atrás, cheguei pertinho do vaso, cheguei pertinho do lavatório. Agora que eu já fiz toda essa base do meu desenho, já fiz os ramais, né? Agora eu vou fazer os sub-ramais, beleza? Então, vamos apagar. Agora eu posso apagar essas auxiliares aqui, não vou mais deixá-las aqui para elas não me confundirem. Vou subir aqui o lavatório, tá? Então, o lavatório, ele pode ficar a 60 do chão, tá? Porque ele vai ficar escondidinho, às vezes, atrás do móvel. Aí, a gente coloca um engate flexível para conectar na pedra e colocar a torneira ali por cima da pedra ou por cima do lavatório, o que for, tá? Então, vou pegar já a minha layer do isométrico, porque já é o certinho que eu preciso. E vou pegar uma linha, pego aqui aquela pontinha do isométrico e subo. Reparem que tô no eixo Z, tô subindo, tá? Então, se eu já tô a 20 do chão e eu preciso ficar a 60 do chão, então eu vou subir 40. Subi 40, ficou aqui o 40. Aí, eu vim aqui no sentido aqui do 270 graus, que é o eixo Y, só pra botar um 10zinho e um Enter, né? Pra representar que ali é o ponto do lavatório, tá? Então, aqui fiz o ponto do lavatório, fiz aqui o ponto do vaso sanitário. Agora, vamos pro que interessa, né? Agora, a gente vai... Primeiro, vamos ter que definir aonde que tá o registro de gaveta desse nosso projeto, tá? E que nesse projeto ficou bem ruinzinho, porque ele vai ficar dentro do box, o registro de gaveta, bem ruim. Mas, melhor tê-lo do que não tê-lo, tá? Às vezes, o ideal é que a gente pense melhor a localização dessa coluna, para que o registro talvez fique fora do box. Nesse caso, não foi possível, porque colocar a mocheta dentro do box é bem inteligente, é bem bom. Enfim, soluções de projeto, né? Então, nesse caso, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer algo que não é o ideal, mas que funciona, tá? Que é o quê? Eu vou colocar o registro de gaveta bem aqui pertinho aqui nesse local aqui, ó, 20 centímetros do chão, tá? Vai ficar um pouquinho deslocado do centro, enfim. Mas vamos colocar ele aqui que eu acho que vai funcionar bem para fechar o banheiro em caso de manutenção, tá? Eu agora não vou colocar não vou colocar a representação dele, mas pra gente saber que ele tá aqui, tá? Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso, a partir desse ponto aqui, agora subir para o chuveiro, tá? Então, eu vou subir daqui pro chuveiro, né? Colocando aqui, então... Primeiro, linhas auxiliares, vamos lá, linha auxiliar, o chuveiro é bem no meio, né, gente? Então, aqui bem no meio da mocheta pra cá, tá? Aqui uma linha auxiliar, ó, do meio ali, né? Com aquele 20 centímetros, tá? Eu vou fazer o seguinte, pra gente saber pra gente garantir que o chuveiro vai estar exatamente a 2,10 do chão e a gente tá no chão, vamos aqui, ó, subir 2,10, tá? E fazer aqui os 10zinho, que é o ponto do chuveiro, tá?
Vou apagar aqui a linha auxiliar. E essa aqui, ó, eu vou só subir aqui até chegar ali, tá? Então, fiquei aqui com o meu chuveiro. Olha só, galera, desenhei a parte mais pesada aqui do meu isométrico, tá feito? Então, vamos tentar fazer isso aqui. A gente alimentou todos os pontos a partir do reservatório, tá? Esse desenho aqui, ele é um desenho para fazer o cálculo, tá? Quando a gente for mostrar para fazer a parte da obra, a gente vai suprimir toda essa parte aqui que vem do reservatório, tá? Quando a gente faz aquele desenho de obra, aquele desenho executivo do como fazer, a gente vai mostrar só daqui da coluna para baixo, tá? Esse aqui é um esquema, né? Um desenho de um esquema pra gente que vai facilitar no cálculo, tá? Então a gente também tem que cuidar para não confundir. Dependendo do projeto que vocês fizerem, isso aqui vai ficar um pouco mais confuso, tá? O que eu sugiro para vocês de super, hiper importante, tá? Que o desenho das tubulações fique aqui, estão vendo, nessa parte aqui de trás do desenho, para que a gente consiga ver o desenho de frente. Em alguns casos, vocês vão ter que girar essa planta do banheiro, tá? E girem a planta do banheiro para que a parte da parede hidráulica fique para cima da tela do AutoCAD quando tiver em planta baixa, tá? Porque assim a nossa vista isométrica a gente consegue fazer usando esse cantinho aqui, tá? Estão vendo aqui? Para eu voltar para a vista 2D, eu vou botar aqui no top. Olha só como é que ela veio, gente. Ela virou trocada, né? Mas aqui eu tenho as setinhas, ó, que eu consigo voltar para colocar o norte para cima. Então, reparem que para o meu desenho ficar com aquela vista que funciona, né? Eu vou fazer a parte aqui, ó, da parede hidráulica, ela tá para cima. Às vezes vocês vão ter que girar isso, tá? Talvez eu tivesse ter falado isso no começo do vídeo, mas tudo bem. Vamos tentar fazer essa parte e aí temos outros vídeos depois.